os dias eu recebo alunos meus falando a seguinte coisa, né? Eu bato muito nessa tecla de se posicionar, aparecer, LinkedIn, Instagram, Facebook, aonde for. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, já vai mandando aí que eu aproveito aqui no meio do conteúdo e já vou falando em todos eles. Só que as pessoas, quando eu falo isso de você tem que estar lá, você tem que aparecer, você tem que fazer acontecer, muita gente vem com as seguintes questões para mim na minha mentoria, né? Especialmente na mentoria, que eu bato muito nessa tecla, e Dani tá aí para não me deixar, para confirmar que é assim, né? Daisy, obrigada, suas dicas são preciosas, obrigada, querida, obrigada. Ó, tô adorando que você tá aqui hoje, hein? Fica aí com a gente. E aí, o que acaba acontecendo? Muita gente fala assim pra mim: ai, Lili, mas eu não sei, porque eu tenho medo de começar a publicar e o pessoal da minha empresa descobrir. E de repente virem falar comigo, fazer algum tipo de indagação, me questionar por que eu tô fazendo essas publicações. Outras pessoas vêm falando pra mim assim: ai, Lili, não, mas eu não sei, sabe por quê? Porque eu não me acho tão boa assim, eu não acho que eu tenha tanto conteúdo assim pra compartilhar. Então eu não tenho tanto conhecimento a ponto de pegar e fazer. E outras pessoas simplesmente têm muito medo dessa exposição, do que vai acontecer, do que pode gerar de consequência. Então isso tudo acaba atrapalhando bastante. Olha só, quem tá comigo lá no YouTube, depois me conta o que vocês estão achando. A internet, será que é a minha? Eu acho que por enquanto, eu acho que eu tô bem, né? Boa noite, Marcos. Pessoal que tá no YouTube, depois me dá um feedback se esse ângulo ficou legal, tá? Porque eu, de tantas mudanças, eu tô testando esse ângulo agora. Então me contem aí. Oi, Giovana, que legal! Olha só, gente, então o que acaba acontecendo, né? Muita gente acaba trazendo isso, muita gente tem medo de aparecer, muita gente tem uma preocupação disso voltar contra ela. Então esse aqui é o grande ponto que a gente vai tratar hoje. Como que você aparece, como que você se marca sua presença nas redes sociais sem que isso fique contra você. Outras frases, até anotei aqui, né? Vocês sabem que eu tenho minha colinha? Outras frases que eu anotei, deixa eu até ajustar aqui para facilitar a minha visão. Algumas frases que eu já escutei, vou repetir aqui, ó. Não acho que eu tenho conhecimento suficiente para compartilhar alguma coisa nas redes sociais. Não quero parecer snob. Muita gente associa isso. Ah, eu não vou fazer uma publicação porque se eu ficar publicando, se eu ficar divulgando, eu vou parecer snob, vou parecer arrogante, vou parecer que eu me acho superior a todo mundo. Outras pessoas me falam assim: e se as pessoas virem a minha postagem, entrar lá na minha rede social, olhar que eu postei alguma coisa e me acharem burra, acharem que eu não tenho tanto conhecimento assim? E por último, que eu já falei aqui, o que a minha empresa vai pensar se eu fizer isso? Então, o que eu vejo muito acontecendo no meu dia a dia, tá? A gente chega lá na mentoria, toda terça-feira acontece, postei foto ontem, o pessoal entra lá no Zoom, a gente pega, tem aquele bate-papo legal no iniciozinho, e aí começa a etapa da mentoria, onde cada um tem que contar pra mim o que fez e o que não fez. E sempre que chega na parte de postar nas redes sociais, todo mundo começa a ficar com aquele sorriso amarelo. Sabe como é que é aquele sorriso amarelo, né, gente? É o famoso poker face, ou se a gente quiser usar a cara de quiabo, que eu escutava da minha chefe uma época. Então, todo mundo fazendo aquela cara amarela pra mim, de ai, não deu, não postei. Lilian vai falar de novo que eu não postei. Então, esse é o ponto, a gente precisa destravar isso. E eu acho que o ponto principal, ó, Daisy, já segura aí. Eu gostei da tua pergunta, eu vou responder ela assim, tá? Eu só não vou responder agora porque senão a gente vai, eu acho que vai ficar desconexo, acho que vai ficar legal aqui num ponto específico, mas eu vou te responder. E aí o que acaba acontecendo, tá? A empresa, vamos analisar aqui do começo, desculpa, gente. Muita gente acaba tendo medo dessa exposição. Então, o que vão falar de mim? O que vão pensar sobre mim? Então, tem uma tendência natural a gente não postar conteúdo porque a gente acha que a gente não é bom o suficiente.
E aí eu tô trazendo isso, gente, porque existe hoje uma autocrítica muito grande por conta das redes sociais. E em paralelo a essa autocrítica muito grande, acontece uma coisa que acontece em especial no LinkedIn, tá? Menos aqui no Instagram, mas no LinkedIn é impressionante. Aqui também acontece, mas lá no LinkedIn fica mais nítido. E que muitas das minhas clientes falam, e muitos alunos meus acabam falando isso. Aquela galera que faz aquele post motivacional, que não fala lé com cré, é uma frase lá motivacional, inspiracional, que ok, até poderia ter algum fundamento se a pessoa escrevesse um texto atrelado àquela mensagem, mas a pessoa vai lá, coloca só a mensagem inspiracional e ela tem 10 mil curtidas no LinkedIn, 300 comentários. E aí a gente começa a colocar na nossa conta uma responsabilidade de, pô, se esse post que não tem nada, para não falar um palavrão, só tem uma frase motivacional, a pessoa nem está contextualizando o raio da frase motivacional, ganhou 10 mil curtidas, aí eu vou fazer um post para mim, com todo um conceito, com toda uma explicação, agregando valor, para no final das contas eu ter 3 curtidas de 3 amigos meus que foram lá e foram comentar. E é isso. Então muita gente acaba se apegando a isso que a gente chama de métricas de vaidade. O que é aquela métrica de vaidade? Eu tinha uma funcionária assim. Eu vou contar isso que ela não entra nas minhas aulas, mas também não vou denunciar o nome, né? Então não tem problema. Eu tinha uma funcionária que ela fazia assim, todo dia ela postava uma foto no Instagram. Ela escolhia lá fazer uma pose, ou a caminho do trabalho, ou no trabalho, ou na mesa, às vezes olhando ali para o computador. Então ela fazia lá uma pose meio enigmática e postava no Instagram. E ela se determinava 30 minutos para ela chegar a 30 curtidas, gente. 30 curtidas, isso era no Instagram dela pessoal. Então o foco dela era, ela ficava monitorando, aliás, acho que não era meia hora não, acho que tinha um pouco mais de tempo. Mas ela ia monitorando no relógio para ver quantas pessoas iam curtindo. Quando chegava perto daquele horário que ela tinha determinado e as pessoas não estavam curtindo, ela ia e apagava, ela entrava no Instagram, ia lá naqueles 3 botõezinhos e ela deletava, ela excluía a imagem. Porque ela falava que uma imagem que ela colocou, uma foto que ela colocou que não chegou a 30 curtidas é uma imagem derrotada. Então olha só a situação, gente, que a gente chega quando a gente começa a se apegar a esse tipo de métrica de vaidade. O que é importante a gente se atentar aqui para a gente falar sobre esse primeiro ponto para destravar? Vou falar sobre 4 pontos, mas eu vou acrescentar isso como um 5º ponto para vocês. A gente não vai postar única e exclusivamente para ter curtidas e ter comentários. É claro que quando a gente está falando de ser visto, uma métrica que eu consigo saber se eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo é sim se a gente teve curtidas, se a gente teve comentários, se as pessoas estão interagindo com a gente nas redes sociais. Porém, existe uma coisa prévia, gente, que é você marcar presença e as pessoas saberem que você existe nas redes sociais. Oi, Tia! Seja bem-vinda! Muito bom, isso aí, esse assunto te interessa, não estava sentindo sua falta aqui, hein? Avisa lá pro pessoal que tem que entrar também, hein? Renato acho que não consegue, né? Mas chama os outros. E aí, gente, o que acontece? Na rede social existem várias coisas ligadas ao algoritmo. Eu não vou entrar aqui no detalhe para falar de algoritmo para vocês, senão a gente vai ficar de 1h30 aqui falando para essa live. Mas qual é o ponto principal que vocês precisam se atentar? Rede social, seja ela qual for, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, elas precisam de uma presença constante. Então, se eu faço um primeiro post lá no LinkedIn falando sobre um conteúdo profissional, dificilmente eu vou ter de cara essas pessoas já interagindo, comentando, vendo. Por quê? Porque você começou a fazer isso. E aí o algoritmo entende da seguinte forma: eu não vou entregar ainda esse conteúdo para o pessoal, porque talvez essa pessoa pare de fazer um conteúdo. Então eu não quero que as pessoas vejam tanto essa publicação aqui, porque de repente o pessoal adora essa anime e essa pessoa desaparece das redes sociais, então não é tão interessante. Além disso, quando a gente começa, e assim, falando bem simploriamente, tá, gente? Eu posso vir em outros dias aqui para falar mais detalhes para vocês de conteúdo.
Além disso, quando a gente começa normalmente pequeno. Então, meus alunos que estão aqui, que criaram redes sociais porque estão empreendendo, tem 100 seguidores, 80 seguidores, tem gente que tem menos do que isso, ou você até tem mais seguidores, mas você usava só para coisas pessoais. Você tem um LinkedIn, mas você nem aparece lá no LinkedIn, você só tem um perfil no LinkedIn. Pouquíssimas pessoas. Então, quanto menos gente para ver, mais difícil é de você abranger as pessoas. Entenderam? Então, ficou claro? Oi, Rodrigo! Seja bem-vindo! Me fala depois se você está gostando dessa imagem, desse formato aqui no YouTube, tá? Ou se você quiser, pula aqui pro Instagram, que a gente está aqui no Instagram. No Instagram eu tô olhando de frente, aqui eu tô olhando de lado para vocês. Que bom, obrigada, Rodrigo. Fico muito feliz de te ver aí, hein? Lilian, adoro o seu trabalho. Obrigada, Rodrigo, obrigada. E aí, gente, é porque eu tenho que ler, né? Porque eu vejo que nem todo mundo tá lendo. Então, olha só, o primeiro ponto que a gente precisa entender. Vai levar um tempo até que as pessoas comecem a ver as suas publicações, tá bom? Então, seja você um empreendedor, seja você um profissional que quer arrumar um emprego, leva tempo. Você precisa se manter consistente até que as pessoas comecem a entender que você está falando sobre isso, que o Diogo está falando sobre isso, que a Carmen agora faz publicações, que a Tia está fazendo publicações constantemente, que a Cíntia aparece nas redes sociais, que a Daisy começou a colocar conteúdo. Então isso leva um tempo. Como leva um tempo, o grande problema aqui é esse desânimo inicial. Porque eu vou falar pra vocês, gente, quando eu comecei aqui, né, eu não tava nas redes sociais, então pensem vocês comigo. Até o ano passado, antes da pandemia começar, eu atendia vários clientes aqui no Rio de Janeiro. Vivia pegando o metrô de um lado para o outro, indo de um cliente para outro, entrando em diversas salas de reunião para discutir vários assuntos. Então eu entrava numa empresa, essa empresa era brasileira, eu ia falar com o pessoal do RH que tinha trabalhado comigo há anos atrás, e aí eu sentava com aquela pessoa numa sensação de que eu estava em casa falando com a minha equipe. E naquela situação eu estava trabalhando determinada questão. Depois eu ia para uma outra empresa, chegava lá naquela outra empresa, sentava em outra sala de reunião, bebia outra xícara de café e conversava sobre outro assunto. Então eu quase não vinha aqui para as redes sociais. A gente até tinha, mas era bem corporativona e era uma rede social chata de se consumir. Quando eu comecei a fazer as lives aqui, comecei a aparecer e usei a pandemia como uma forma de vir para o mundo digital, trazer toda a bagagem do presencial para o digital, eu fazia live para ninguém. Para não falar que é ninguém, gente, meu pai e minha mãe que estão aqui me assistindo, me assistiam em todas as lives, eles sempre me assistiram. Então eu fazia live para o meu pai e para minha mãe. E era isso, sustentava aqui o carão de falar só para eles dois, me imaginando falando para um público maior. Hoje eu tô numa live num horário que todo mundo disse pra mim que não ia dar certo, que era um horário ruim, e eu tenho 9 pessoas aqui me assistindo, mais o pessoal do YouTube, que eu não tô conseguindo ver o número. Então, para vocês terem uma noção de como que é um processo. Então, eu não comecei a fazer live no início do ano passado, então também não levou tanto tempo assim, mas eu precisei ser consistente. Então vamos falar agora sobre alguns pontos críticos, uma vez que a gente entende que é consistência e esse desânimo inicial é natural de acontecer. Então vocês sempre lembrem de mim, poxa Lili, imagina só como é que era a Lili fazer live só com 2 numerozinhos aparecendo ali em cima. Então, aí ó, Cíntia tá contando, já falei muito sozinha, exatamente Cíntia. Então assim, pensem que esse número já aconteceu com todo mundo. Até aquele cara que hoje em dia tem um monte de gente, ele começou falando pra ninguém, tá? Então levem isso em consideração para vocês diminuírem essa aflição de publicar e ninguém curtir, fazer um post e as pessoas não interagirem, porque faz parte desse processo. Um ponto que eu escuto muito, tá? Que é a questão do nível de conhecimento. Então vamos pensar aqui, vamos falar sobre do jeito que eu gosto de falar das coisas. Gente, o negócio é o seguinte, ninguém, absolutamente ninguém, nem a empresa que quer te contratar, nem quem vai ler seu post, nem seus amigos, nem sua família, nem recrutador, absolutamente ninguém espera
que o seu conteúdo seja a próxima tese de doutorado que vai ser eleita prêmio Nobel. Então, vamos começar tirando um pouco essa amarra, porque a primeira amarra, na minha opinião, é essa amarra do ninguém vai curtir, eu vou postar e ninguém comentou, eu vou fazer não sei o quê, e aí pronto. Aí o pessoal pega e acha que tem que começar bombando, acha que tem que começar no auge e nem começa. E todo mundo começa pequeno. Daisy já falou aqui, eu já disse não para lives por causa disso. Muito interessante aí. Então, Daisy, vamos rever isso. Inclusive, você está na minha lista para te convidar para vir aqui, tá? Então já vai se preparando. Então assim, gente, ninguém espera que você vai escrever uma tese de doutorado. Não é esse o objetivo de nenhuma dessas redes sociais, tá? TikTok muito menos, né, gente? Mas vamos lá. LinkedIn, YouTube, o Instagram, o Facebook, ninguém tá aqui para ler o próximo prêmio Nobel. O cara que quer ler o próximo prêmio Nobel também não vai querer te contratar. Relaxem com isso. Quem tá preocupado com o prêmio Nobel não tá contratando ninguém. E quem tá escrevendo isso também não tá na rede social. Quem que tá aqui na rede social? Pessoas comuns, eu e todos vocês que estão aqui. Você está afim de ler prêmio Nobel? Você está afim de ler tese de doutorado? Eu imagino que não, que se você tivesse afim de ler tese de doutorado, eu estava lendo tese de doutorado agora ao invés de estar falando comigo. Então, o que as pessoas querem ler e ver nas redes sociais? As pessoas querem conteúdo que de fato agreguem valor, que possam ajudá-las a conquistar alguma coisa ou que ajude elas a agregar algum tipo de conhecimento que até então elas não tinham. Então aqui não é para eu falar sobre uma coisa altamente elaborada, porque se eu falar sobre uma coisa altamente elaborada, a chance de eu virar uma pessoa chata é muito grande. E eu vou falar isso por mim, tá? Quando eu comecei a fazer conteúdos, eu comecei a fazer muito no LinkedIn, porque o meu foco principal era atender empresas e se eu queria atender empresas, eu entendi que o LinkedIn era o melhor lugar para eu estar naquele momento. Então eu fazia muitas publicações lá. E eu no início ficava lendo vários livros. Então eu lembro assim de uma vez que eu estava com 5 livros na minha frente e o computador, e todos os livros falavam no mesmo assunto e eu estava num determinado ponto e eu travei. Era tanto conteúdo na minha frente para eu escrever 1.200 caracteres, que eu acho que é o que o Instagram permite, 1.240 caracteres. Cara, gente, 1.240 caracteres é 3 parágrafos longos ou 4 parágrafos curtos, 5 ali no máximo, bem curtinho, tá? Só pra vocês terem uma noção, é coisas enxutas. E eu tava com 5 livros na minha frente, mais site aberto, mais canal do YouTube que eu tava vendo vídeo. Até que chegou uma hora que aquilo ali me deu tanto no saco, porque eu tava com tanta coisa aberta, tanta coisa escrita na minha frente, que aquilo ali começou a me irritar. E eu tenho um pouco disso, tá, gente? Eu tenho uma coisa com deadline. Se eu botei na cabeça que eu vou escrever, eu vou ter que escrever. Então o negócio vai ter que sair. Então aquilo ali foi me irritando num nível que eu fechei tudo e eu cheguei à conclusão assim, gente, eu sei sobre isso, porque eu trabalhava com isso dentro da empresa. Como é que eu não sei falar? Por que eu tenho que pegar 5 livros, abrir na minha frente, mais canal do YouTube, não sei o que, pô, emburreci. Então agora vamos ter capacidade para falar sobre isso. E aí na hora que eu fechei, eu comecei a conseguir escrever. E aí eu cheguei ao segundo ponto, que é o ponto mais importante para vocês. O seu conteúdo precisa estar compatível com o seu nível intelectual e com o nível intelectual de quem você quer atingir. Então vamos pensar o seguinte, tá? Eu não estou falando aqui, você vai falar, então você está falando para que você fala com gente burra? Não é isso, gente. Não estou chamando ninguém aqui de burro, não é isso, tá? Antes que comece aí ou a patrulha do Instagram começar a encher o saco, não é isso. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o conteúdo precisa falar no nível de para quem eu quero falar. Então não adianta eu fazer uma tese de doutorado, por exemplo, se eu estou procurando um emprego e aí eu quero escrever uma tese de doutorado, mas eu estou procurando um cargo de coordenador. A empresa não está contratando o diretor da empresa. Se você escreve uma coisa que está muito acima, que o nível que você escreve parece tão rebuscado, tão formal, e você escreve de um jeito que tem tanto referencial que quem lê, especialmente recrutador, pode olhar e falar o seguinte: não me interessa, por que eu vou falar, por que eu vou contratar essa pessoa? Essa pessoa tem um nível, ela tá para um cargo já de gerente para diretor.
e o cargo que eu tenho de coordenador, ela não vai aceitar vir como coordenador. E aí, na hora que ela fala que ela não vai aceitar vir como coordenador, você perdeu uma oportunidade de ser chamado para uma entrevista, porque a empresa olhou os seus posts e achou você over, achou que você está além da capacidade daquela vaga. Quando a gente olha para cá, e eu sei que, poxa, tem a Deise aqui, não sei se a Giovana ainda está aqui, então a gente tem também alguns empreendedores, a Cíntia está aqui. Quando a gente olha do ponto de vista do empreendedor, a gente precisa olhar o seguinte: com quem eu quero falar? Com quem eu quero falar? Então vamos pensar aqui, Deise, por exemplo, no seu mercado eu imagino que seja falar com profissionais de salão. Então desde o cara que é cabeleireiro até provavelmente donos de salão também. Então, o que acaba acontecendo? Pensem no público. Aí, então tá, Giovana, você tá aí também. Então, pensa no público que você quer atingir. E aí, uma vez que você pensa no público que você quer atingir, uma coisa que você precisa olhar para você, e a gente pode falar aqui de níveis de consciência, é o seguinte: em que nível de consciência a pessoa está sobre o seu produto? Por exemplo, Giovana vende óleo essencial. Muitas pessoas têm curiosidade, querem usar óleo essencial, eu sou uma dessas pessoas, mas tem um nível de desconhecimento gigante. Eu posso usar ou não posso usar? Em que situações eu uso? Eu posso comer o óleo essencial? Eu não posso comer? Então são coisas que às vezes parecem básicas, mas que pro meu público, para quem eu quero fazer, não é básico, ele precisa dessa informação. E quando eu quero me posicionar para a empresa, a mesma coisa, porque na hora que eu me posiciono para a empresa, eu acabo me posicionando, eu preciso me posicionar para o cargo que eu quero alcançar. Então, o que o cargo de coordenação pede? Então, eu preciso escrever sobre o que esse cargo está pedindo. Essa é uma dica muito boa para quem quer procurar emprego, por exemplo. Entra lá no LinkedIn, olha as vagas que estão em aberto, vê o que aparece escrito no pedido lá das vagas e escreva sobre essas informações que estão sendo solicitadas, para você mostrar que você tem capacidade para atender a esse tipo de conhecimento. Só que existe uma coisa na gente. A Deise falou aqui, o medo de falhar paralisa, né? Paralisa, Deise, pelo seguinte motivo. Quando a gente está dentro da nossa profissão, então imagina, eu trabalho com carreira há pelo menos 5 anos, né? 5 anos que eu trabalho dentro da empresa, mas se eu for falar desde o tempo que eu comecei a usar o que eu ensino, para mim tem 10 anos. Em 2011 foi exatamente nessa época que eu estava voltando, eu já tinha voltado de viagem, acabado de voltar de viagem, que foi a viagem que mudou a minha vida. Foi a viagem que me fez escolher um lugarzinho que eu ia todos os dias e ficava chorando lá todos os dias porque eu estava tendo uma crise de burnout por excesso de trabalho. E durante vários momentos eu pensei em escrever carta de demissão, pedir demissão da empresa, nem voltar. Você, Deise, trabalha com o seu mercado, Giovana e tantas outras pessoas que estão aqui hoje me assistindo. Nesse cenário, o que acaba acontecendo, gente? A gente passa a ter o que a gente chama de maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? Eu estou tão imerso naquele conteúdo, eu vejo tanto aquele assunto o tempo inteiro, que eu tenho uma tendência a achar que tudo é óbvio. Então, muitos momentos eu passo por isso. Eu sempre fico me policiando porque eu acho que o que eu vou falar sobre carreira é óbvio. Mas por que é óbvio para mim? Porque eu tô há 10 anos falando sobre isso, eu tô há 10 anos estudando, aplicando em mim, aplicando nos meus clientes constantemente. Todos os dias eu pelo menos atendo uma pessoa. Então, se todos os dias eu pelo menos atendo uma pessoa, significa que todos os dias eu entro em contato com o conteúdo que eu falo aqui. Então, isso faz com que eu acredite que todo mundo sabe. Então, o primeiro ponto é entender que o seu conteúdo precisa estar compatível com o seu nível intelectual. Não é para você ganhar prêmio Nobel escrevendo nada nas redes sociais, você só quer arrumar um emprego ou vender o seu produto e o seu serviço. Precisa estar compatível com o nível de consciência. Vamos melhorar a palavra para o outro. Nível de consciência da outra pessoa. Então, do outro lado, existem níveis de consciência. Então, se eu estou falando com o público que o meu conteúdo tem um baixo nível de consciência, ou seja, as pessoas não entendem muito sobre esse conteúdo,
eu preciso ir de forma mais trivial, mais rasa, faz parte do jogo, eu não estou me diminuindo por isso. Muito pelo contrário, eu estou ensinando essas pessoas a base essencial para que elas consigam comprar o meu produto, o meu serviço e usufruir da melhor forma, ou se eu quero arrumar um emprego, eu conseguir ser chamado para processos seletivos compatíveis com o que eu tenho de experiência, o que eu tenho de bagagem e o que eu realmente posso agregar dentro da empresa. Então, virar essa chave, ela é fundamental para tirar o peso da maldição do conhecimento e tirar o peso da responsabilidade de ter que escrever a coisa mais incrível e inovadora do planeta, porque não é sobre isso que vocês precisam publicar, tá? Um ponto importante, e aí já falando do conteúdo propriamente dito, é que as pessoas se conectam sempre com histórias. Então, dando aqui uns insights importantes para vocês sobre conteúdo. Para já responder, eu vou responder agora a sua questão, Daisy. As pessoas gostam de se conectar com histórias. É muito importante você conseguir fazer as pessoas se conectarem com o seu conteúdo a partir de uma história. Então vamos trazer aqui um exemplo. Eu posso pegar, vir aqui e falar para vocês, olha gente, vamos falar aqui, hoje o assunto é posicionamento nas redes sociais. Eu vou falar sobre 5 pontos que são importantes para posicionamento. O problema 1 é que você está querendo escrever uma coisa muito rebuscada, o problema 2 é esse, acabou. Eu passei o conteúdo? Passei, não passei? Só que você iria se conectar, seria fácil, seria palpável você conseguir absorver o meu conteúdo se eu só fizesse aqui uma lista de coisas que eu tenho para falar para vocês e desligar? Eu posso garantir para vocês que não. Oi Ju, que bom que você chegou, feliz. Então qual é o ponto? As pessoas sempre vão ter mais facilidade em aprender com histórias. Isso é porque vem lá da nossa história de criança. Como é que a gente começou a aprender a ler? Lendo história. Como é que a gente conseguiu ouvir e aprender como é que se falava o idioma português? Ouvindo nossos pais contando história. Como que a gente cresceu na escola? A gente tinha que ler livros de história. Então a gente já foi educado assim. E a gente normalmente é um ser humano curioso, naturalmente curiosos. Nós somos assim. E uma vez que nós somos seres humanos e somos naturalmente curiosos, a gente gosta de se conectar com história. Então existem duas formas de se fazer conteúdo. Existe o conteúdo informativo, ou seja, eu vou chegar lá e vou escrever sobre determinado aspecto. O óleo essencial tal serve para isso, isso e isso e acabou. Eu passei a informação. As pessoas podem gostar, mas não necessariamente se conectar. Aonde elas vão se conectar? Quando eu explicar a história do óleo essencial e junto com o benefício do óleo essencial, eu trouxer, por exemplo, uma história de algum cliente meu que usou e que estava passando por determinado problema e que depois que ele usou, depois de X tempo, ele conseguiu ver tal resultado. Pronto. Eu consegui trazer a pessoa para dentro de uma contextualização. E aí fica mais fácil para essa pessoa conseguir entender a narrativa. Fica menos informativo, porque ela olha assim e pode falar, tá bom, mas quem me garante que o que ela está falando aqui vai dar certo para mim? Ou quem garante que isso vai dar certo? De repente ela está falando isso porque ela quer vender. Ou ela está fazendo isso lá no LinkedIn porque ela quer se vender. Mas na hora do vamos ver, ela não vai conseguir entregar. Então quando eu consigo escrever uma história atrelada a esse conhecimento, então eu mostro que eu tenho conhecimento e eu mostro que eu tenho a vivência. Então quando eu junto os dois é onde eu consigo gerar muito mais engajamento, então eu tenho mais facilidade de crescer e consequentemente as pessoas conseguem tangibilizar o que eu estou falando e facilita essa pessoa a conseguir se conectar. A Daisy, eu já vou ler o seu, tá Ju? A Daisy me perguntou lá no início a seguinte questão: o que é mais importante hoje, Lina? Fazer vídeo ou fazer posts? Então, o que acaba acontecendo? Vamos olhar para a rede social no Instagram.
O Instagram lançou recentemente aí um relatório avisando que o foco deles será vídeo. Então todos os vídeos têm uma capacidade maior de serem entregues do que posts. Isso é um novo posicionamento do Instagram, isso é o que apareceu no relatório. Aí eu vou falar por mim. Hoje eu vejo que está muito igual. Quando eu faço uma publicação, eu tenho mais ou menos a mesma interação que eu tenho no vídeo. No vídeo, às vezes, eu tenho uma visualização maior, mas o número de visualização não necessariamente é um indicador de que essa pessoa viu o vídeo. Esse ela pode ter passado ali só nos primeiros segundos e mudou de vídeo. Mas esse é um posicionamento da rede. Então, se você quer investir em algum caminho, eu não faria só vídeo porque eu acho cansativo, mas eu não deixaria de fazer vídeo, porque esse é um novo posicionamento e o maior posicionamento deles hoje é nos Reels. Então, quanto mais Reels você fizer, mais você aparece, porque é exatamente a ferramenta do Instagram que está concorrendo de frente com o TikTok. Então, como eles querem derrubar outra plataforma, o que eles estão fazendo aqui é justamente fazer com que essa parte do processo, que é o que são os Reels, apareça para mais pessoas e saia da sua base de contato, saia da sua base de seguidores, o que facilita muito a sua visualização. Deixa eu ler aqui da Ju. Li, eu reparei o seguinte: quando eu publico textos mais informativos, não tem muita repercussão. Quando eu faço conteúdo mais emocional, sim. A diferença de interação e visualização é gritante. Exatamente, Ju, o que a gente estava falando agora. Então, que bom que você está percebendo isso, e a Giovana falou a mesma coisa, né? A Giovana falou, sim, as histórias e os feedbacks são os que me movem. Isso daí, então, Giovana, aproveita para contar essas histórias nos posts. Assim, é muito impressionante como que atrela. E isso também traz credibilidade, porque qual é o ponto principal quando a gente fala do medo de falhar, quando a gente fala do medo de publicar e ninguém interagir, do que a gente vai falar, das pessoas acharem que a gente não é tão bom assim. O grande medo aí é de você não passar credibilidade. Acho que o final, a base, está muito ligada à credibilidade. E a gente ainda tem mais um ponto para fechar o nosso conteúdo, tá? Mas segurem aí, porque eu quero falar desse aspecto. Então, acho que o grande medo de todo mundo, a grande preocupação é a gente passar credibilidade, de que eu não estou mentindo, de que eu não estou sendo charlatã, de que eu não estou tentando mentir para você comprar o meu produto ou meu serviço, ou estou mentindo para você me chamar para um processo seletivo. Então, a gente tem muito medo de sermos considerados mentirosos. E existe uma associação disso com vendas, com a gente ver historicamente que se vender é algo ruim. A gente estava falando isso ontem na minha mentoria do Modus Innovandi. Acabou que a gente falou muito sobre post, não foi por acaso que hoje eu já ia falar sobre isso, eu já tinha me planejado para falar sobre isso hoje, e calhou de ontem vir justamente isso à tona dentro da mentoria. E eu vou falar para vocês em linhas gerais o que a gente falou ontem na mentoria. Historicamente, a gente associa uma pessoa que se vende com uma pessoa que mente para conseguir algo, porque historicamente é exatamente o ponto que a gente achava, que o vendedor é um cara mentiroso, é um cara que está tentando se aproveitar de você. Então o vendedor, ele tenta fazer com que ele roube o seu dinheiro, vendendo algo para você que não necessariamente é bom, é útil ou é duradouro. Então, como a gente associou isso, o que acaba acontecendo? Como que a gente vai vir para as redes sociais se vender, se historicamente a gente colocou, mesmo que de forma inconsciente na nossa cabeça, que vender é algo negativo, que vender significa que eu estou mentindo. Então existe um bloqueio nosso que acaba se tornando um bloqueio criativo. Então muitas pessoas chegam para mim e falam, eu não tenho ideia do que postar. E aí eu tenho que chegar um dia aqui e pensar na postagem. Então isso me toma muito tempo porque eu não sei o que fazer. Então por a gente pensar assim, acaba gerando, quando eu penso que o cara que vende é um cara que está mentindo para conseguir se aproveitar, naturalmente o que eu vou ter é associar aqui. Fazer as publicações pode significar que eu estou mentindo sobre mim.
E quando eu penso isso, eu passo a ter um bloqueio criativo. Só que o ponto principal é: a gente precisa ser visto. Muita gente fala assim: ah, tenho muito medo de parecer arrogante, snob. Então, como que eu faço isso? Como que eu saio dessa situação de snob arrogante? Contando histórias. Porque na hora que eu conto uma história, essa história pode ser boa como pode ser ruim. Vocês viram? Eu falei pra vocês de histórias boas e de histórias ruins que acontecem. Então, o que acaba acontecendo comigo é de associar sempre a várias histórias. Então, esse é que é o ponto principal. E a gente ainda tem mais um pouco para falar, mas eu quero responder aqui as perguntas. Ju, meu maior problema é planejamento e constância, montar uma linha editorial. Eu vou fazer uma live falando, dando dicas rápidas de linha editorial. Só não vou usar essa porque senão a gente vai falar muito sobre isso, vai acabar se estendendo aqui, e o foco principal era falar para vocês destravarem esses medos, esses bloqueios que acontecem, tá? Tia falou que o grande problema também é esse. Giovana, não posto muito, mas dou consultoria e atendo muitos clientes diretamente que me indicam para outras pessoas. Diretamente, individualmente, legal. Ô Gil, uma coisa que eu acho legal que você pode fazer, por exemplo, é fazer postagens dessas interações com o cliente. Eu confesso que eu tô um pouco relapsa, tá? Mas lá no início da minha trajetória eu fazia muito isso. Quando eu abri minha empresa, eu postava religiosamente todos os meus atendimentos. Então eu sempre tirava foto no final da sessão, vamos tirar uma foto aqui. E aí eu postava na rede social. Quando eu vim pra cá agora, como eu fiquei um tempo sem fazer isso, né? Eu fiquei 4 anos sem fazer isso. Quando eu vim pra cá, eu tô tendo dificuldade, às vezes eu esqueço. E aí eu falo, cara, não acredito, eu deveria ter postado. Ontem, vocês viram, quem tava aqui nos meus stories, viu que eu postei, agora a gente tem o round 1, que é a live de 6 horas. Vou pro round 2, que é a live com o Márcio. Terceiro round, que é a questão com a turma. Então, é legal você pegar e postar. Com certeza as pessoas vão deixar você pegar e postar. E assim, Gil, você pode postar até que você acabou de atender a pessoa. Porque isso mostra também como que você está atendendo pessoas, que você tem clientes, que você não está começando. Que foi um desafio que eu percebi para mim no início. Muita gente achava que eu tinha montado a minha empresa no ano passado. Muita gente associou que a minha empresa começou a existir só no ano passado, porque ano passado é que eu apareci aqui. Então eu tive que começar a me posicionar, e confesso para você que eu ainda não estou no jeito que eu gostaria. Por exemplo, hoje eu atendi uma cliente 7h30 da manhã e eu esqueci de tirar foto com ela, porque eu queria ter postado que eu tinha atendido uma pessoa 7h30 da manhã. Então eu ainda tenho que lembrar, às vezes, que eu estou fazendo, que eu estou atendendo as pessoas e que eu preciso tirar foto ao longo do dia para postar aqui. Mas isso aumenta o seu nível de autoridade e credibilidade. O ponto principal das postagens é aumentar a minha credibilidade e facilitar a interação com o outro lado. Então pensem da seguinte forma, e aqui é o último ponto, né, que é essa interação com as outras pessoas. E aqui tem 2 aspectos, tá? O primeiro, quando eu posto regularmente, eu facilito a tomada de decisão do outro lado. Então pensa o seguinte, olhando do ponto de vista de quem quer procurar emprego, para quem é mais fácil o recrutador ligar e chamar para uma entrevista? A pessoa que ele teve que ir lá, fazer a busca no LinkedIn, ver o perfil, ler o perfil, ligar para aquela pessoa e ver se aquela pessoa tinha interesse na vaga? Ou aquela pessoa que está constantemente postando, em algum momento aquele recrutador começa a ver as postagens dessa pessoa, porque ele não vai ver todas, mas em algum momento ele cai ali, aparece, e se ele gostar, ele começa a aparecer constantemente para você. E aí essa pessoa já te conhece. A mesma coisa, para quem é mais comprar? De quem é mais fácil eu comprar um serviço? De alguém que eu não sei quem é, que não aparece, que não mostra para mim que está atendendo muitas pessoas, ou para quem aparece e eu vejo que está atendendo muita gente? Isso me dá respaldo, então a pessoa se sente mais segura de contratar de quem já está fazendo esse movimento, de quem não é leigo no assunto ou quem não começou. Isso é normal, por isso existe tanto desafio em começar, porque o começar, aquela primeira pessoa que vai te dar credibilidade,
aquela pessoa ela tem que ser amada para você pro resto da vida. Eu lembro que a primeira vez que eu fui contratada pela Wilson Sons, que é uma empresa gigantesca, centenária no ramo de logística, a primeira vez que eu recebi um aceite foi deles. Eu recebia muitos não de empresa, todas as empresas negando porque elas perguntavam quais empresas você atende. E aí eu ficava com uma cara de, né, não tinha ninguém para falar. E aí eu lembro que a Wilson Sons me comprou, gostou da forma que eu falei, gostaram do que eu apresentei e me contrataram. E, gente, eles são assim, eles têm um lugar especial para mim na minha lista de clientes, de empresa. Porque eles foram os primeiros a abrir as portas para mim. Eu falo isso porque eu já falei isso para eles centenas de vezes. Depois que eu passei a atendê-los, eu tive muita credibilidade para o mercado, porque eu falava, eu atendo a Wilson Sons, e aí no mundo corporativo as pessoas conhecem, sabem que a empresa é grande, então isso me dava muito respaldo para atender outras empresas. E daí foram crescendo até chegar às mais de 40 empresas que eu atendo hoje em dia, mas isso é uma caminhada. Então, o que acaba acontecendo aqui? Quando eu posto isso, eu gero mais credibilidade, conforto para quem quer me contatar. E no caso de um recrutador, porque eu sei que tem gente aqui que a questão é emprego, para o recrutador dá mais confiança de que você tem mais fit com a vaga que ele está divulgando, com a vaga que ele quer. Porque se ele não te conhece, vamos pensar o seguinte: se ele não te conhece, se você só tem um currículo no LinkedIn, ele continua sem saber como você é. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que entrar lá no seu perfil, te chamar para um processo seletivo e ver na entrevista. Só que às vezes na entrevista, se a gente estiver super seguro, a gente vai mandar super bem na entrevista. E se eu estiver inseguro, talvez várias histórias que eu teria para contar, cases de sucesso meu, se tornam um grande fracasso porque eu não vou conseguir falar na hora. Porque eu tô nervosa, porque eu quero muito sair da onde eu tô. Então, naturalmente, eu vou estar mais ansioso no processo seletivo e isso vai me atrapalhar. A postagem, ela tira isso, porque a pessoa já vê, a pessoa já lê, a pessoa já conhece quem eu sou. Só que aqui tem um ponto fundamental de destrave de carreira nas redes sociais. Eu preciso, que é o segundo ponto para a gente fechar. E essa foi a minha maior live, hein, gente? Com o maior número de audiência aqui ao vivo sem ninguém sair. Então eu tô muito feliz, gente. Só um coraçõezinhos aí que eu fico feliz. Último ponto. Eu preciso interagir com as pessoas. Eu preciso. Então, não é só ir lá, postar, virar as costas e ir embora. Por que não, tá? Se eu entro lá, faço um post, as pessoas vão lá, começam a curtir e eu viro as costas e vou fazer outra coisa da minha vida, aos poucos, as pessoas vão vendo que você faz o post, mas você tá nem aí para a vida de ninguém. Então, qual é o grande ponto aqui? Para eu aumentar as chances de conseguir mais clientes e para eu conseguir... Ai, caceta. Pronto, voltei. Entrou ligação aqui em casa, ninguém merece, no celular. O que acaba acontecendo, gente? Se eu interajo com as pessoas nas redes sociais, eu tenho uma tendência natural de conseguir fazer com que essa pessoa comece a também consumir os meus conteúdos. Eu gero uma dívida de gratidão, digamos assim, tá? Então pense o seguinte: poxa, a Giovana tá aqui, tá assistindo a minha live, tá interagindo o tempo inteiro comigo. Ela vai fazer uma live, eu também vou me sentir querendo ir lá para retribuir ela ter ficado aqui comigo. Então eu vou querer entrar na live dela, eu também vou querer interagir, existe uma retribuição. Então aqui tem uma ambiência estratégica, vocês sempre vão me ver eu falando pelo ponto de vista estratégico. Interagir com as pessoas faz com que elas gerem essa dívida com você e você comece também a receber de volta o que você está entregando para elas. Então, vou lá para o LinkedIn, escolho as pessoas que eu quero que saibam que eu existo e coloco lá para ativar toda a notificação dessa pessoa. Ela publicou, eu vou lá, curto, faço um comentário, eu começo a aparecer para essas pessoas. Existem pessoas que eu depois conheci fisicamente, que eu conheci primeiro no LinkedIn, fazendo essa estratégia. O diretor do Senac, que é um queridíssimo, que é o Vitor Lamas,
Eu não o conhecia, mas eu achava o conteúdo dele fantástico. Então eu me conectei com ele. Quando ele aceitou, eu comecei a curtir e comentar todos os posts dele. Porque os posts eram bons, mas eu queria que ele me visse. Então, para essas pessoas que você quer ser visto, você tem que se manter consistente. Porque se você não se mantiver consistente, você vai postar uma vez, vai compartilhar, vai comentar uma vez só, a pessoa depois esquece de você. Então eu fiz isso muitas vezes. E no que eu fiz isso muitas vezes, um dia eu recebi o convite dele online para eu dar aula no Senac. E uma das instituições que eu dou aula hoje em dia é para pós-graduação deles. E a gente se conhecia lá. Eu lembro que quando eu fui na primeira vez na reunião, né, que a gente foi se conhecer pessoalmente, eu entrei lá no Senac, a gente entrou na sala de reunião. Quando o Vitor chegou, eu falei: Vitor, eu já falo tanto com você no LinkedIn que eu tenho até dúvida se eu já não te conheço. Porque a sensação que eu tenho é que eu já te conheço agora. Então, para vocês terem uma noção de como isso é poderoso. Então, não só publiquem, mas também dediquem tempo interagindo e comentando nas publicações das pessoas que vocês querem que você seja visto. Então, alguns clientes potenciais, você pega, vai lá, faz isso. Algumas áreas correlatas à sua. Então pensa o seguinte: quais são os perfis aqui do Instagram que são correlacionados? Eu posso falar para vocês, para quem está arrumando emprego, aqui eu tô falando muito de emprego porque isso é uma boa estratégia. Tem vários recrutadores com o Instagram e que postam bastante coisa. Se você for lá interagir, eu, por exemplo, eu não sou recrutadora, mas eu recebo todos os dias pedido de indicação de vaga. Então, se existe uma interação comigo, é claro que eu vou lembrar dessas pessoas. Os alunos que mais interagiram comigo foram sempre os alunos que ficavam na minha mente para eu indicar, para eu mandar. Então, isso é importante. E você gerar essa dívida de gratidão, você está ajudando aquela pessoa também crescer no conteúdo dela, mas você também está retribuindo, você está entregando isso para ela e ela vai te retribuir. Então esse é o ponto principal. Vamos já passar aqui pelos 4 pontos para ficar bem fixo. Ninguém espera que você tenha um conteúdo que seja próximo à tese de doutorado, ninguém vai entrar aqui na rede social para ver conteúdo de prêmio Nobel, não é esse o objetivo. As pessoas querem dicas rápidas, as pessoas querem aprender algo de valor e elas querem que o conteúdo que elas escutem de você consiga agregar rapidamente para o dia a dia dela. Não é para escrever coisas mirabolantes, não é esse o objetivo. Para isso tem blog, tem site, aí lá você pode querer ser mais refinado. Segundo, seu conteúdo precisa estar compatível com o nível que você quer atingir, o seu nível intelectual. Então não é para você escrever algo over, é para você escrever dentro do seu nível de conhecimento e dentro do nível de conhecimento que você quer atingir. Se o seu público conhece pouco sobre determinado assunto, você precisa dar um conteúdo introdutório. E se você está falando com um cargo, você está fazendo uma postagem para um cargo de coordenação, para um cargo gerencial, você tem que falar para aquele cargo, não para o cargo de CEO da empresa. Se eu elevo muito o nível, eu já estou falando para um nível de presidência, só que eu não estou concorrendo a um cargo de presidente. E aí eu começo a não ser chamado para nenhuma entrevista de emprego, eu falo: cara, meu conteúdo é tão bom, mas ele é tão bom, que acham que você não vai aceitar a vaga que de fato era a vaga que você deveria entrar. Terceiro ponto, as pessoas gostam de histórias, então sempre façam a associação do conteúdo de vocês com histórias, com cases reais. Se você não precisa falar, olha só quantos cases eu contei para vocês, e o único que vocês souberam aqui foi a pessoa do Senac e a pessoa da Wilson Sons. O resto eu falei porque teve um aluno que aconteceu isso, porque teve uma situação. Eu não falo o nome das pessoas, vocês não precisam falar os nomes, mas as histórias sim. Se a pessoa deixar que você conte a história, melhor ainda. Quando eu trago o aluno aqui, eu reforço mais ainda a contação de história, porque ele está contando essa história junto comigo. E por último, interajam com outras publicações. Escolham pessoas estratégicas que, se vocês interagirem, você vai fazer essa pessoa interagir de volta com você. Isso pode te beneficiar. E também pessoas que falam sobre assuntos correlatos e que o público delas pode ser um público potencial para você. E se ele é um público potencial, existe uma chance de você chamar essa pessoa para fazer uma live, por exemplo, se a gente está falando de Instagram, para falar sobre algum outro conteúdo, ou até mesmo de tanto você ir lá interagir, o próprio público daquela pessoa começa a se interessar por você
e pode ir lá para poder também seguir os seus conteúdos. E essa é uma forma de você ganhar seguidores, de você ganhar pessoas que se conectam com a sua marca a partir da interação com o outro. As pessoas comentaram? Comente de volta. Sempre interaja. E o ponto principal, gente, posicionamento em rede social é consistência. Não é necessariamente eu pegar e fazer uma coisa incrível uma vez por mês. Se eu postar um conteúdo maravilhoso uma vez por mês, as pessoas em um mês elas esquecem que eu existo, porque todo dia aqui em todas as redes sociais as pessoas estão publicando coisa. Se eu levo muito tempo para publicar, o meu público esquece de mim, esquece que eu estou fazendo. E eu aparecer faz com que as pessoas saibam do meu movimento, o que eu estou vendendo, como eu estou me posicionando e o que eu quero para mim. Então eu preciso me posicionar para falar para o mundo. Olha, me contratem para isso, me chamem para esse processo seletivo, me contratem para atender a essa demanda. Então quanto mais eu posto, mais óbvio fica para as pessoas e gera uma associação do seu nome com o que você quer se posicionar. Eu já fiz muito tempo um posicionamento para inovação, especificamente Design Thinking, que é uma metodologia para solução de problemas e melhoria de possibilidades, enfim, dentro da empresa. Aumentar vendas, aumentar negócios, conseguir gerar solução de processos que existem internamente. E eu me tornei especialista no assunto. E quando eu me tornei especialista no assunto, eu só falava sobre isso. Então, meu LinkedIn, na época, toda semana eu fazia uma publicação falando sobre Design Thinking. Eu cheguei a um momento que as pessoas falavam assim pra mim, quando falam de Design Thinking, eu só consigo lembrar do seu nome. E eu recebi muitos convites para dar aula por conta disso. As pessoas falavam, eu tô seguindo você e eu vejo como você posta sobre Design Thinking, você tem conteúdo para isso e eu quero que você dê aula aqui. A primeira universidade que me falou sobre Design Thinking, o coordenador viu, eles precisavam desse professor e acabaram me chamando. Ele nunca tinha me visto na vida e por conta desse conteúdo eu acabei aparecendo. Então, é consistência. As pessoas precisam associar o seu nome ao longo do tempo. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Não é com uma postagem que você vai conseguir chegar nesse resultado. É com a consistência. Então, o ponto principal aqui é: decidiu postar, não para mais. Começou, não para mais. Quanto mais você publicar, melhor. Mas o mais importante é manter a consistência. Faça no seu ritmo. Faça dentro do que você consegue, do que é viável para você, mas só precisa se manter constante. Hoje, muita gente olha, se você fechar agora e entrar na minha rede social, você vai ver, todo dia tem conteúdo. No YouTube, todo dia tem vídeo. Aqui tem mais de um conteúdo por dia, mas vocês precisam entender que eu me estruturei ao longo do tempo para fazer isso. Não é uma coisa que veio do dia para a noite. Eu me preparei e hoje eu consigo fazer isso porque existe um planejamento aqui por trás que me permite fazer com que os conteúdos consigam andar nesse nível de consistência. Mas eu, Lilian, não comecei assim. Eu fazia uma publicação por semana somente no LinkedIn. E eu consegui várias coisas dentro da minha empresa fazendo isso. E depois eu fui mudando, depois parei e voltei. O que me fez gerar resultado, talvez alguns resultados que eu já tenho hoje mais rápido do que no passado, porque eu já fiz isso. Então quando eu parei e voltei, foi muito mais fácil voltar porque as pessoas já tinham me visto, eu não era uma pessoa tão desconhecida assim, mas leva tempo. Se você fica angustiado com números, simplesmente poste e vai fazer outra coisa. Vai malhar, vai dançar, vai jantar, vai fazer comida, vai ver filme, vai ver série, vai ler um livro. Sai da rede social, porque se você ficar se apegando a número, a chance de você desistir é enorme. E se você quer destravar a sua carreira, seja ela qual for, desde empreender até arrumar um emprego, você precisa destravar esse seu posicionamento gerando conteúdo. É assim que você vai ser visto, é assim que você vai ser lembrado